Bom, essa semana é marcada pelos 5 anos da pandemia da Covid-19. Foi exatamente quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, alçou o vírus da Covid-19 como pandemia mundial. Quem vivenciou essa época sabe a gravidade que o mundo enfrentou. Vai ficar por livros de história, infelizmente, todo esse momento triste no capítulo recente da história mundial. Mais de 700 milhões de pessoas contraíram o vírus da Covid-19, quando 7 milhões de mortes foram confirmadas. Esse número pode ser ainda muito maior, porque há uma expectativa, uma suspeita de uma subnotificação em todo o mundo, que poderia aumentar esse número até 3 vezes mais. No Brasil, foram mais de 700 mil mortes confirmadas. Uma música que retratou bem esse momento, de Raul Seixas, a música é bem mais antiga, fala sobre o dia que a Terra parou, e de fato parou, porque durante meses nós tivemos lojas, comércio, estabelecimentos fechados, praticamente só o que era considerado essencial pôde de fato funcionar. Por mais que tenha tido desrespeito às regras sanitárias, aquelas que apontavam a necessidade que todos pudessem ficar em casa, e nem sempre essas regras teriam sido cumpridas, o fato é que praticamente o mundo parou e no Brasil não foi diferente. Mas nós tivemos alguns aprendizados importantes durante esse período, e eu dividi em alguns pontos. O primeiro foi o aprendizado social. Se é que não era claro que as desigualdades sociais apresentavam tantos problemas na nossa sociedade, ficou ainda mais evidente durante esse período pandêmico. Nós evidenciamos uma crise onde pessoas estavam em casa, em seus lares, muitas vezes conseguindo até, de forma errada, encontrar amigos, enquanto outros estavam em situação de vulnerabilidade que sequer teriam o que comer na próxima refeição. Paralelo a isso, também tivemos aprendizados sanitários. O Brasil não tinha, ou ainda não tem como deveria, a cultura de outros países do uso da máscara em momentos de simples gripes, como também não tinha o hábito da limpeza, da higienização das mãos, também em um momento ou de virose, ou mesmo de dia a dia, antes dos alimentos, é uma questão. E a higienização em si, que muitas vezes não é dada a condição igualitária a todos, já que nem todos possuem as mesmas condições financeiras. Um outro ponto foi a questão econômica. Pelo menos 2 pontos foram observados. O primeiro, a invisibilidade bancária e os impactos que isso gera, de fato, nessa invisibilidade social e financeira das pessoas que, porventura, precisam até receber benefícios sociais e não tinham sequer uma conta bancária para esse recebimento. E a informalidade, que ainda nos dias de hoje, em 2025, atinge mais de 40 milhões de pessoas, mas pouco se era falado. Na política, nós nos deparamos também com situações bem preocupantes. De um lado, há pessoas, políticos, que desacreditavam as instituições e a própria ciência, incentivavam o uso de medicamentos que não apresentavam comprovação de eficácia, desacreditavam o uso da máscara, o uso da vacina, entre outros problemas. Um negacionismo exagerado. Por outro lado, se mostrou que a classe política, principalmente a brasileira, não conseguiu deixar a eleição de lado nem em um momento de grave crise humanitária. O Congresso Nacional atuou na criação de comissões que pouco apresentaram propostas de fato que pudessem contribuir com a sociedade naquele momento. Pelo contrário, acabaram contribuindo e muito para os palanques formados para a eleição que ainda viria no ano de 2022. Mas um outro lado da política se mostrou bem preocupante, que é a cultura da corrupção. A corrupção se mostrou que não se concentra apenas, muitas vezes, no político A, no político B, no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas prefeituras. Pelo contrário, com o pagamento do auxílio emergencial, aquele programa social que foi criado e substituído naquele momento pelo programa Bolsa Família, entrou em substituição, o auxílio emergencial contemplou mais de 68 milhões de pessoas, mas nem todas tinham de fato a necessidade do recebimento desse benefício. Isso acabou comprovado com dezenas de denúncias de irregularidades. Pessoas que se aproveitavam da brecha ainda da inscrição e conseguiram receber esse benefício durante um determinado tempo, incluindo políticos, incluindo pessoas que não tinham a necessidade financeira de receber esse benefício. Isso mostrou que a cultura da corrupção está enraizada no brasileiro, infelizmente. Não em todos, existe de fato muitos que combatem, mas a cultura acaba se permeando na nossa sociedade. Bom, e a partir disso fica o questionamento. De fato, evoluímos como sociedade nos últimos 5 anos. A grave crise humanitária da Covid-19, que foi uma pandemia que trouxe mortes,
que trouxe saudade para muitas pessoas, que trouxe aprendizados também na área econômica. Os negócios se reinventaram, precisaram entender e entrar no digital aqueles que não entendiam, né, a evolução tecnológica, os meios de comunicação que também evoluíram rapidamente, né, usando a tecnologia, né, como fiel aliada. Mas de forma geral, de forma humanitária, será que nós evoluímos como seres humanos? Será que aquelas questões sociais estão acentuadas naquele período, mostrando que países desenvolvidos, né, tinham condições de compra de respiradores, de máscaras, enquanto outros não tinham condição sequer de dar alimentação para toda a população? Será que tudo isso fez a gente refletir e crescer como sociedade? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente poderia ter evoluído mais. Eu acredito que muitos aprendizados foram importantes, como eu citei há pouco, sejam eles nos negócios, sejam eles na questão econômica, na questão social, mas na questão humanitária eu acho que a gente poderia ter evoluído muito mais, tanto pela gravidade do momento que vivemos na época, e quem viveu sabe, né, quanto também na evolução, né, que poderíamos ter tido a partir disso. Fica aí o questionamento.